você. Eu tenho tanta coisa pra lhe falar, mas essa noite eu falo pra você. Tão cheia de luz, vai ser muito lindo o nascimento do menino Jesus. Jesus sofreu muito, mas ele alcançou a salvação. De uma figura que vai ficar para sempre na nossa história, João Alexandre, o gigante, China, o monstro da comunicação. Conversarmos um pouco aqui, eu com o Silvano, a respeito dessa trajetória desse pequeno gigante, né? Eu tenho uma inveja danada quando ele era jovem, eu ainda era meio meninota, ele, uma elegância, apesar de baixinho, seu sapato, cavalo, salto de aço, cavalo de aço, caça, boca-sino. E eu conheci China de perto, vendo usar o microfone de uma facilidade, era coisa impressionante, em uma difusora que tinha montada lá onde era o NAS, era ali a difusora. E China, além de ter a difusora, ele prestava serviço para a equipe que estava agariando os fundos para a construção do Hospital Santa Cecília, né? Ninguém quase comenta isso. Talvez as pessoas comentem um momento difícil que ele passou na sua vida por quase 5 anos, né? Eu vi tudo isso de perto, todas as alegrias, todo o sofrimento, a sua volta por cima. Eu vim aqui de férias e quando eu soube que China não estava mais em Mari, eu procurei um amigo meu, que era Bel, né? E fomos em João Pessoa, no bairro da Mangabeira, atrás de China. Lá encontrei, foi uma festa extraordinária e ele veio comigo. E ele veio comigo até aqui, a Mari, deu uma entrevista na rádio, né? E a rádio simplesmente parou, ia ser só 1 hora de programa, o programa era apresentado pelo professor Josa, e a rádio deu mais meia hora de programa, Silvano, só porque era China. Ainda perguntaram, e aí, Natan, tudo vai dizer alguma coisa? Meu querido, o programa é de China, não é meu. O homem presta toda a vaga, e ele deu entrevista, uma coisa engraçada, sem sentar, rapaz, de tão inquieto que ele era, e sem deixar o Josa fazer uma pergunta, e olha que Josa tem uma boa experiência, né? Mas ele não deixava, a inquietude dele, aquela alegria dele, tudo aconteceu. A difusora municipal, né? Água do Nastro, eu já falei. A difusora municipal foi o seguinte, a difusora municipal existiu na administração Eudes Arruda, e eu fui indicado por Everaldo Ferreira e fui trabalhar, lá eu trabalhei 2 anos na difusora. Nessa época, China não estava por aqui, China estava em João Pessoa. E eu fui trabalhar, e de lá eu saí para trabalhar no Banorte. E do Banorte saí para trabalhar na campanha, Zé Paulo de França. E Zé Paulo de França foi eleito e me colocou na difusora de volta. Porque foi o melhor amigo da minha vida. Eu nunca tive um amigo tão igual como eu tive com China. Como disse antes, a gente nunca chegou sequer a olhar um para a cara feia. Silvano, você é um locutor jovem, mas já de uma bagagem, uma boa experiência. E na época era muito diferente. Nós fazíamos comícios, como eu falei ainda há pouco, de partidos diferenciados, mas quando terminavam os comícios, a gente ia lá para 15 de janeiro, lá em Olavo, tomávamos cerveja juntos. Partidos opostos, carros de propaganda com logotipo de partido diferente, a gente juntos. Hoje, se Silvano for contratado amanhã para trabalhar para Antônio, e eu for contratado para trabalhar para Marco Martins, e nos encontrarmos em um barzinho, tomando uma cervejinha, pelo amor de Deus, vamos matar nós dois. Vamos dizer, ó, já está comprando, um já está comprando o outro, como se nós fosse gado. Meu querido, quando a gente vai, é contratado, não é o homem, é o artista, é o cara que Deus deu o dom da voz. Quando a gente está elogiando o candidato, a gente não está
dizendo aquilo que a gente quer dizer, a gente está dizendo aquilo que ele quer que nós falamos. Depois que a gente sai dali, nós somos um ser humano como outro qualquer e nós temos as nossas opiniões diversas. Por isso, fica marcado aqui que na minha época, de Everaldo Ferreira, de Erildo, de Zé Hermógenes, de João Alexandre China, né? Nós não tínhamos essa coisa, porque nós sabíamos. Você sabe, Silvano, eu estou pegando Silvano como ponta, porque é muito difícil você falar sozinho, né? Desculpe que está passando pessoas aqui, porque eu estou gravando na minha casa, com esse privilégio de ter na minha casa, viu? As pessoas estão passando aqui por trás, não tem problema, porque eu quero fazer o mais natural possível. De vez em quando as lágrimas vêm aos olhos, eu tento conter, e vou falando de China. Quando China trabalhava na difusora, China fazia, sabe o que, Silvano? Ele ajudava você a vender uma coisa que você tinha em casa. Você tinha um fogão, ele botava lá o fogão e ficava anunciando, olha, temos um fogão e a mulher precisa vender rápido porque está precisando, está passando fome e tudo mais. E vou deixar, ao terminar, isso vale para você, China, porque você deixou a última palavra que eu vou usar. A gente, quando nasce, não traz nada. A gente, quando morre, não leva nada. Mas a gente tem a honra de quando deixa saudade. E você, China, deixou saudade. E a pessoa quer saber a dor da saudade, ame alguém, queira bem e viva ausente. Falar de China para mim é uma alegria muito grande, porque foi um parceirão durante muito tempo, durante todas as campanhas. Foi amigo de infância de Aguinaldo, porque era um animador ímpar, né? China era uma pessoa que, para onde você colocasse ele para fazer um trabalho, ele tirava de primeira. Ele animava muito e ele se entregava ao trabalho que fazia, né? E tem umas coisas de China que me marcou muito durante todo esse tempo. Até os últimos meses, antes do seu falecimento, China não tinha um dia que ele passasse na minha rua que ele não gritasse pelo meu nome. Me dava um bom dia, boa tarde. E, aliás, ele não falava só no meu nome, ele falava o nome da família inteira. E às vezes ele passava tão cedo da manhã e que minhas filhas ficavam com a raiva porque acordavam com aquela pessoa chamando. Ele tem uma voz forte, né, a voz grossa. E aí as meninas se acordavam com a voz de China, tá? Isso é uma das coisas que marca muito a gente, né, a amizade da gente. Opa, a gente falar aqui um pouco de China, né? Mas falar de bem, que ele só fazia o bem pro povo. Não é que resolveu ele que o camarada disse, não, foi um cabra bom, sempre ele era bom mesmo. E o povo aí de Maria de Sapé sabe, né, que o homem era bom. Sempre era uma pessoa animada, todos os comerciantes gostavam das propagandas dele. E eu estava sempre junto com ele, né, todo dia, o dia todo, morava na casa dele mesmo, a gente sempre estava fazendo as propagandas junto. E fazia pau de sebo para animar as crianças, comprava pipoca, se vestia de palhaço, fazia corrida de sapo. E era assim, todo mundo aí sabe que até hoje mesmo tem locutor aí em Maria, né? O locutor de Maria. Imita ele. Pode ver que ele era tão bom que tem gente imitando ele hoje na locução. E é isso aí, gente. O Alexandre Propaganda, o China, para mim, Silvânia, ele foi uma pessoa que ajudou muita gente aqui com seu carro de propaganda. Ajudou muita gente ali, que eu me lembro ali na feira, em recanto ali da feira, sempre ele estava ali com um pessoal, o outro ajudando. E políticos também,
com a sua propaganda, com o seu jeito de fazer a coisa. E para mim foi uma pessoa que trouxe alegria para nossa cidade, com sua cultura de se vestir de palhaço, de ter o pau de sebo, de ter o jogo do adivinho. Então isso aí ele mostrou, foi o legado que eu vejo que ele deixou para nossa cidade. O que ele foi, isso aí é o que eu vejo, o que ele fez. Silvânio foi quando, assim, eu tava com meu filho aqui, a gente foi, quando ele tava morando ali ainda na beira da pista, eu fui lá para tirar uma foto junto com meu filho e ele, e eu fiquei assim, com aquele, né, bata aquela nossa, de eu ficar pensando, analisando assim aquela situação. O outro momento, assim, quando ele morreu, aí você lembra, né? Quando chegava o final de semana, você não via mais passar o carro aqui, você não via mais anunciar a carro do bolo, do negócio tal que ele fazia, as últimas propagandas que ele fazia. Então isso aí toca, né? Que você sabe, vai passando o tempo sabendo que você não vai mais ver aquela pessoa em vida. Então, assim, é nisso que mais toca pra mim. A lição que ele deixou, Silvânio, foi que eu vi que ele deu a volta por cima, por ele novo na situação, outra quando ele estava aí fazendo seus propagandas em parque, em circo, em tudo, ajudando o povo e tal, fazendo. Isso é depoimento de gente da idade dele também, que era da época, que conversaram comigo e disse. E as últimas vezes que antes da morte dele, a gente conversou muito na casa dele. E ele me orientou muito, muitas questões de vida. Então, assim, isso eu guardo comigo, essa situação, até o fim da minha vida. China foi valorizado da forma que merecia? Não, ele poderia ter sido mais em vida. É como eu digo, se quer valorizar em vida. A pessoa vê, né? O tanto que a pessoa já fez e a pessoa morrer pelo menos com essa alegria de saber que foi valorizado em vida. Depois da morte, mesmo assim, se não for você fazendo esse documentário, outra pessoa, ninguém lembra mais, ninguém vai fazer mais. Se não for eu, você, outro está publicando, está fazendo uma situação, ele se põe no esquecimento. Então, assim, ele poderia ter sido valorizado mais, como outras pessoas também da nossa cidade, que mexem com cultura, que acabou-se e tchau e ninguém fala mais. Isso assim, toca em mim porque eu sou um cara também da linha da cultura dos meus trabalhos e sei que pode acontecer isso. Lá na frente o cara morre e tal, acabou-se e tchau e ninguém lembra mais da que a pessoa fez. Se não tiver gente caminhando da mesma situação. Se ele estivesse vivo, o que você faria? Ou seja, ficou algo que você gostaria de fazer ou de falar para ele e que não teve a oportunidade? Não, Silvânio. Sempre que a gente se encontrava na rua aí num carro de som, a gente parava e conversava sobre a vida. E eu sempre pedia conselho assim, que eu dizia, mas pai, isso assim, 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 tal. Aí ele dizia, então aquilo eu pegava de ensinamento. Poucas coisas, tal, aí eu ia pegando isso de ensinamento. Por ele ter experiência de vida. Então, assim, eu guardo isso nisso. E o que a gente conversou e ele conversou muito sobre a vida dele comigo. Nunca ele tinha conversado tão abertamente, conversou comigo muito, muito, muito. E eu acho que ele morreu sossegado, assim, em termos dele tranquilo comigo e eu com ele. Nunca, eu disse sempre a ele, o senhor nunca me deu nada, assim, eu sempre consegui trabalhando, correndo atrás. E não se magoe com isso, nessa situação, porque eu tive condição de correr atrás para vencer na vida, para mostrar. E não precisei. E sei que se eu precisasse, se eu fosse até, ele ajudaria. Então, ele morreu, mas eu acho que assim, morreu sossegado assim, nisso de mim com ele. A gente nunca teve essa situação, sempre uma convivência boa. Falar do meu pai, nesse momento é muito difícil. Meu pai era uma pessoa maravilhosa,
Para mim, ele foi um pai e uma mãe. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, que ele me trouxe, eu tinha 1 ano e 6 meses. A gente ficou um tempo na casa do meu tio, ele cuidando de mim, passou um tempão cuidando de mim. E meu pai era maravilhoso, ele cuidou de mim, fez o papel de pai e de mãe no momento. Ele falava para mim que as pessoas eram loucas por mim, me pedia. Ele sempre falava, não, minha filha não dou a ninguém. Se eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro muita coisa. Ele falava que minha filha não dou a ninguém. Ele sempre me ensinou assim, a aprender a respeitar as pessoas, fazer as coisas certas. Essas coisas assim, eu aprendi muita coisa com ele. Depois da morte do meu pai, não tem um dia que eu não lembre dele. Até eu sempre falo em casa que antes de ontem fez 5 meses que ele faleceu. E foi mesmo que ser ontem. Para mim, acabou um pouco da minha alegria. E assim, a única pessoa que eu tinha, que me restava, era ele, meu pai. A gente continua ainda se comunicando, vou lá, tenho contato com as minhas irmãs também. Às vezes evito um pouco de estar lá, porque aquela casa lá, assim, eu sinto muita presença dele, eu fico muito triste quando eu saio de lá. Mas assim, a gente está mantendo contato ainda, sempre mantém contato. A maior lembrança dele é aquela alegria dele, quando ele passava no carro de som, aquela vontade de viver, que ele assim, ele tinha... Eu lembro que ele tinha muito medo assim de partir, para não deixar a família. Ele assim, era muito família, gostava de ver todo mundo junto, os filhos. É isso. Falar assim de painho é falar de uma pessoa que falta palavras, na verdade. Porque painho era aquela pessoa alegre, extrovertida, um pai preocupado. Ele tinha muitas vezes uma situação de ligar para mim e dizer: eu estou sentindo que você está assim. Eu estou sentindo, minha filha, isso. Tá tudo bem? E assim, tudo verdade. Então assim, sempre as palavras que ele dizia, algo que ele sentia, realmente era muito verdadeiro e que a gente sabia que era uma conexão fora do normal. Assim, a gente nunca imaginou essa situação da perda, porque por ser uma pessoa tão presente. Pai nunca viajou, pai nunca passou nenhum tempo fora de casa, assim, muito 1 mês, 1 ano, 2 dias, não, jamais. Pai sempre estava junto da gente, presente em todos os momentos das nossas vidas. Como a Sonisa falou, realmente, de fato, é muito difícil falar. É difícil e fácil ao mesmo tempo, né? Porque o amor simplifica tudo. Ele sempre foi muito família, muito apegado, né, aos filhos, tanto ele, a gente, quanto a gente a ele. Ele sempre tinha realmente muito essa coisa de que eu estou sentindo, não, minha filha, porque eu sonhei, tá tudo bem. Então a gente tinha essa ligação. Acredito que pelo amor de pai e filho, né, isso resumia tudo. E que, na verdade, era uma ligação assim que estreitava qualquer relacionamento, né? Se tornando mais intenso, bem mais intenso, né? Então, é difícil e fácil ao mesmo tempo. Era uma pessoa muito importante, não só para mim, como para as minhas irmãs, né? E é isso, não sei o que falar nesse momento, né? Soniara, não sei se será possível, mas assim,
Como foi ficar durante todo o processo, né? Que você foi a pessoa que, assim, dos filhos que esteve acompanhando esses momentos difíceis. Como foi para você assim, viver, saber que o pai necessitava da sua ajuda, saber que não podia também fazer tudo, nem tudo estava ao seu alcance? Como foi viver esses dias, esses momentos? Foi bem difícil, porque é um momento que a gente tem que, quando é nosso, quando é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né? Quando é família, é bem mais difícil, né? E eu me senti muito impotente, porque você vê a pessoa que você ama, né? Que a pessoa que você daria tudo por ela e não queria que ela estivesse passando por aquele momento, mas que você não pode fazer nada. E o que você pode, você está fazendo, mas ainda é pouco para você, é pouco. Por quê? Porque você queria dar a vida por aquela pessoa. E eu sempre escutava que ele dizia assim, minha filha, eu sei que eu estou morrendo, eu sei que eu vou embora. E você saber que ele não queria ir, mas que é algo que só Deus pode explicar, é a vontade de Deus, né? E que em muitos momentos, por mais difícil que seja, a gente tem que dizer ao Senhor, Senhor, faça a tua vontade, porque a nossa, por mais que sofra, a gente quer que Ele esteja presente, a gente quer que Ele esteja junto, mas ninguém quer ver os seus sofrendo. Ninguém jamais quer ver os seus passando por momentos difíceis, né? Mas se torna fácil quando o difícil a gente consegue resolver. Mas quando a gente não consegue resolver, se torna bem difícil. E que muitas vezes, quando eu ia embora para casa e ele ficava no hospital, que ele ficava querendo que eu ficasse o tempo todo. Ele ficava com medo de ficar ali só, né? Não só porque sempre ficava uma pessoa com ele. Mas você sente que é algo bem complicado, sabe? E assim, é como se você saísse e soubesse que ele ia ficar, mas você não sabe se amanhã você vai voltar e ele vai estar ali do mesmo jeito. E é como se você fosse para casa, mas você deixasse um pedaço seu ali. E que você sabe que não pode fazer nada. E só Deus é quem pode. São questões que você não pode resolver, não pode auxiliar, mas você está dando o seu sangue naquele momento. E foi isso, muito difícil, mas muito gratificante, porque eu posso dizer que eu fiz o meu possível e o meu impossível pelo meu pai. Não só naquele momento, mas em todos os momentos. Eu quero ligar com você. Eu tenho tanta coisa pra lhe falar, mas essa noite eu falo pra você. Eu digo que te amo e te quero bem. Você disse pra mim e pra você também. Olha o céu como está bonito, olhando pra você, eu. Lembro sim, realmente, de fato, a gente tinha, na verdade, a gente sempre teve essa ligação, né? De sempre ele saber que, não, Soniara topa tudo e ela vai comigo e eu ia de fato. Para mim era bom, era animado, né? E saber que aquele momento era divertido e me embarcava naquilo ali.
Realmente foram momentos muito felizes. E ele sempre era tão marcante que com todo mundo ele sempre comentava. Tanto que eu dizia, pai, mas aquilo é passado. Pai, mas é porque aquilo era na minha infância. Mas ele sempre comentava com todo mundo que ele estava conversando, então ele sempre citava isso aí, como se realmente, de fato, fosse algo muito marcante para ele. Sonisa, não sei se muita gente mais sabe, mas aí Sonisa teve um incentivo na sua primeira candidatura a vereadora dele, foi só? Foi. Eu sempre gostei muito de política e o Painho sempre me incentivava a isso. E assim, eu agradeço a ele isso também, porque assim, tudo que acontece na nossa vida, né, eu acredito que é permissão de Deus e certas coisas eu precisei andar, percorrer várias ruas de Mari e Painho sempre com aquele coração generoso, né, assim, na campanha para vereadora, quando eu andava com Soniara, com Yuri, as pessoas em todas as casas que a gente passava, que mencionava o nome dele, que falava dele, cada um tinha alguma coisa para falar. Eu lembro que ali na rua Malaquias, na época, uma senhora conversando, chorou, né, se emocionou, porque disse que o pai tinha matado a fome dela. Ele me colocou dentro do carro, minha filha, e fez isso, fez aquilo, conseguiu feira para mim. Então, assim, eu agradeço muito a seu pai. Então, assim, eu acredito que a população de Mari, muita gente de Mari, cada um tem um pouquinho de história para contar sobre o Painho. E a partir daí, dessa questão política, foi, como eu disse a você, onde eu percorri várias cidades, conheci Mari de fato e eu agradeço assim, muito a ele por isso. Jamais conseguirei ser igual a ele, mas uma coisa que Painho deixou, assim, um dos ensinamentos que a gente tem que amar o próximo, a gente tem que fazer o que a gente pode pelas pessoas. E eu via isso nele. Painho sempre, seja de bombom, de pipoca à criança, mais de um gás, de uma ajuda para uma feira, para qualquer outra coisa. E assim, isso aí ele me ensinou a ter esse coração e eu agradeço a ele pela pessoa que eu sou hoje, por o ser humano que eu me tornei através dessas experiências, sempre vivenciadas por ele. Eu lembro que a gente desde pequenininho, que Painho dizia assim, vocês precisam conhecer tudo, seja de um terreiro, como dizem, de candomblé, que ele levava a gente pequeno para conhecer, tu lembra? Que ele levava a gente a uma delegacia, Então assim, ele dizia que a gente tinha que conhecer tudo, vocês precisam saber como é o mundo, o que é o mundo. E ele apresentava a gente sempre ia nesses lugares que ele fez questão de mostrar pra gente o que era uma delegacia, como era um terreiro de candomblé, uma igreja. Pai sempre foi assim. E eu jamais vou esquecer assim, desses momentos que eu tive com ele. Infelizmente, da política tem disso. As pessoas muitas vezes, quando você cresce, sempre tem de acontecer alguma coisa para lhe destruir. Eu acredito que toda Mari conhece essa história da minha candidatura. Mas mesmo assim, eu acredito que o que ele conseguiu plantar, né, na vida das pessoas, isso aí vai ficar marcado e ninguém realmente pode apagar da história dele. E Yuri, o que foi que aprendeu com o pai, que o pai deixou assim para a vida? Ele me fez, né, ser esse homem. Tipo, sou muito grato. Ele me adotou, né, como todo mundo sabe, que eu sou adotado. E sou muito grato a ele, não só a ele, como a mãe também. Mas gratidão
gratidão. Ele me fez um homem e sou grato a isso. Sonia. Acho que de tudo que pai me ensinou, o mais importante foi sorrir em meio às dificuldades. Sorrir, mesmo que o mundo esteja desabando, a gente deve sorrir, porque a alegria era o nome e o sobrenome de Painho. Era a alegria. Peraí, agora não, peraí, baixa aí, não, peraí, vá por mim, vá por ele. Peraí, agora o caso é o seguinte, E isso ele mostrava pra gente todos os dias, porque sempre que ele falava com a gente podia estar triste como fosse. Ele chegava, meu filho, ó, e vinha e contava uma piada. Assim como muitas vezes quando ele ligava pra mim, ele dizia, tá tudo bem? Tá tudo bem, olha, tô com saudade de você, rapaz, eu também tô com saudade. Tá certo, olha meu filho, deixa eu lhe contar uma piada. Assim contava a piada e desligava o telefone e pronto. Às vezes desligava, eu nem dizia assim, pai, eu nem chegava a terminar de rir. Ele já desligava. Tá certo, tá bom, tchau. Pronto, era isso. Mas assim, o nome dele era a alegria. Era não, é. Né? O luto, ele traz diversos significados e diversas fases, né? Mas a alegria dele sempre vai ficar estampada no nosso rosto, por mais que em lágrimas, porque é difícil entender que ele foi, é difícil entender que ele não está mais aqui. Às vezes parece uma mentira. Ah, pai não vai estar mais não? Não, pai não está. Parece uma mentira, mas é a dura realidade, porém é uma alegria ter tido o prazer de conviver com ele durante todo esse tempo. E um legado de muito ensinamento ele deixou. Porque tudo, é como Yuri falou, tudo que ele é, tudo que eu sou, tudo que Sonisa é, devemos aos nossos pais, né? Devemos a ele e a mãe por tudo. Realmente, tudo lembra ele. Tudo. Acho que numa rotina diária, ele sempre está presente. Até mesmo porque é isso, né? Assim, quando a gente perde alguém que a gente ama, essa pessoa continua presente nos nossos corações. Qual a mensagem que vocês deixariam para ele? Eu vou fazer uma tatuagem para me lembrar do meu pai. Acho que Mas a minha mensagem para ele seria agradecer a ele por tudo que ele foi E o mais que importante é a a lembrança saudade dele, maltrata muito. que vai ficar marcado o resto da minha vida. É muito Então, doloroso te amo, a pai. saudade, que ele faz Sempre. muita falta. E continuar a vida sem ele é difícil. É muito difícil. Mas o amor que ele deixou, o significado, o legado, tudo que ele foi, o que ele sempre será para nós, para a família toda, para os netos, para os filhos, para a esposa, é algo assim, é algo que não tem nem explicação. E que um dia iremos nos encontrar. Um dia iremos nos encontrar. E que essa saudade toda imensa, gigantesca, enorme, que é do tamanho do amor que eu sinto por ele, essa saudade um dia vai ser transpassada, né? Transportada para esse momento de eternidade que um dia iremos nos encontrar na glória. Eu amo demais
E vou continuar amando até a eternidade. Recentemente agora teve o Dia dos Pais e eu disse para mim mesma, eu vou fazer uma tatuagem para me lembrar do meu pai, mais ainda. E aí eu tatuei aqui no braço. E o mais importante é a lembrança dele, que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Então, te amo, pai, para sempre. Também fiz uma tatuagem, né? E não só em meu coração, mas assim na minha pele também, né? E eu também amo muito ele. Acho que palavras seriam poucas, pequenas, diante de tão grande amor que ele foi para nós. Porque o maior gesto possível que nós podemos demonstrar foi o dia a dia. Foi viver com ele e estar com ele nos melhores e nos piores momentos. E isso a gente demonstrou, né? Então, assim, realmente a palavra que todos nós poderíamos ter deixado para ele sempre será baseado em muito amor, em muita saudade, em muita gratidão, né? Como eu falei, assim, por mais que a tristeza seja grande, né? O sentimento de gratidão e o sentimento de amor sempre será maior do que todas as coisas. Sempre, sempre. Era uma pessoa assim, alegre, gostava de conversar, sempre que acordava já era conversando, perguntava como você está, o que você ia fazer. Era uma pessoa alegre, sempre conversava. Agora, aos sábados era um dia diferente, né? Aos sábados ele acordava cedo, porque trabalhava também na semana, quando tinha divulgação, também ele saía cedo, né? No sábado ele saía mais cedo. E voltava umas 11h30, meio-dia, que era os dias que trabalhava mais, era o sábado. Ele sempre disse que tudo que ele tinha assim é na campanha, né? Teve um tempo de política assim na campanha. Foi num tempo, uma campanha de Dr. Ferreira, se eu não me engano, acho que foi. Não, foi não. Foi em tempo ainda de José Paulo, né? Aí foi numa campanha assim, antes, quer dizer, que a gente começou a se entrosar mais, né? Porque a gente já conhecia assim ele sempre ia na minha casa, fazia os tratamentos dentários com meu pai, e ele sempre gostava de conversar com meu pai, e a gente se conheceu nesse tempo assim, de política, e sempre ele ia muito lá em casa. Um momento especial da vida de vocês, assim, do casamento. Casamento. Eu tenho nem um momento assim, um só, tem vários momentos especiais, entendeu? Porque quando eu conheci China, assim, que teve mais aproximação, que eu casei com ele, eu tinha 17 anos. Eu estudava e naquele momento assim, eu assim muito jovem, né, e tudo para mim, como até agora. Era tudo para mim assim, do lado dele era especial, era um momento bom. Claro que no dia a dia as pessoas sempre têm casal que não é assim, como nada como é que se diz, é assim, mar de rosa, né? Acontecia várias coisas também, mas só que a gente nunca saía do controle assim, de tudo, né? Porque eu não sei nem explicar, Silvano, sabe? Porque eu era muito jovem também, eu tinha 17 anos, ele já tinha 45 anos, ele tinha experiência e foi uma
um momento assim que eu peguei muita experiência e aprendi muito com ele. Qual o ensinamento, um aprendizado que você teve com ele? Algo que você aprendeu, o que ele deixou assim de lição, Assim, eu aprendi, como eu estava falando com você, né? Eu aprendi muita coisa com ele, porque no momento que eu era muito jovem e eu estudava, já trabalhava, e ele sempre me aconselhava assim, sempre que tinha alguma coisa que a gente ia combinar, que não dava certo, ele sempre me dizia. E eu fui aprendendo no dia a dia, eu aprendi muita coisa assim com ele. Sabe, a lidar com as pessoas, conversar, que eu era uma pessoa muito tímida, não gostava muito de conversar. Então eu aprendi muito com ele. E ele era uma pessoa que ele sempre me dava apoio. Ou era no momento difícil que ele passou, né, antes da sua passagem? Agora deu branco, peraí. É porque é difícil falar dele, né? Hoje, após a sua partida, o que mais marca, o que vem mais assim na lembrança? Saudade que eu sinto dele, falta, entendeu? O dia a dia, porque ele era uma pessoa assim muito caseira, que gostava muito de conversar, não gostava muito de... Às vezes eu ia assim, para João Pessoa, ele ia, mas ele visitar a família, mas ele sempre gostava de estar mais em casa, voltava logo. E eu sinto assim muita falta dele. A saudade, a conversa, o dia a dia, na hora do almoço. A gente conversava assim na parte da manhã também, quando ele acordava. No meu trabalho, que ele sempre me acompanhava. Sinto muita falta dele, saudade, sinto muito mesmo. No momento de dor, antes da sua partida, ele chegou a pedir algo assim especial? Ele chegou a fazer algum pedido para você? Ele não, ele só... Como assim? Ninguém quer partir, né? E foi um momento assim muito difícil ali. Foi um mês certinho que a gente passou com ele no hospital, mas foi um momento assim difícil que ele não... Ninguém queria ir embora, né? E às vezes ele chegava assim, ele olhava para mim, a gente via e sentia que ele não queria ir embora. Ele dizia que não queria ir embora, não queria deixar a família, não queria deixar os filhos, não queria me deixar, que ele sabia que ia. E muitas vezes eu dizia a ele que ele não ia. Sabe, você vai ficar bom. Mas eu sabia que estava chegando a hora dele. Mas eu procurava dar força a ele, né? E é difícil, Vano, falar. A conversão de China, como foi? Você esperava que ele iria se converter? Eu tinha promessa do Senhor, né? E nesse dia, eu tinha ido para a igreja para uma consagração, na parte da manhã. Eu tinha ido com o Yuri para a igreja, e logo cedo. E antes, quando eu ia saindo, aí logo cedo, sempre também que ele acordava, aí ele perguntou, né, para onde que eu ia logo cedo. Eu disse que ia para a igreja, e ele disse assim, hoje eu vou para a igreja. Aí eu perguntei ele, será que quer ir agora? Ele disse, não, mais tarde, à tarde eu vou para a igreja. À noite que diga. Mas sempre ele falava que ia fazer uma visita, mas eu não esperava que fosse assim. Quando eu voltei da igreja, ele estava sentado no terraço, numa cadeirinha de balanço, que ele sempre gostava, com radinho escutando. E aí, quando eu fui entrando, eu e Yuri, ele chamou, eu e Yuri, e falou que hoje, naquele momento, né? Ele disse, olha, hoje à noite é o dia que eu vou para a igreja, é o dia que eu vou me converter. E foi nesse dia, um domingo. E aí, na trajetória, não é, de sua conversão, tem também a doação do veículo dele, né? Do carro de som. Como que foi? Porque assim, sempre ele conversava comigo, ele dizia que já estava cansado, ele estava com 78 anos já, aí ele dizia que um dia que ele parasse, ele ia doar o carro, assim como aquele carro foi para ele, entendeu? Porque aquele carro foi um processo assim,
Eu não sei se você lembra de Salatiel Casado, que é Hélio Casado. Então, Hélio Casado deu um carrinho de som a ele. E ele, Qual foi o ano? o ano, Silvano, eu não lembro o ano direito, mas já faz, deixa me ver assim, Sonisa tem uns 36 anos, faz uns 40 anos, foi na época que eu casei com ele, entendeu? Faz 40 anos de casado. Então, foi nessa época, quando eu casei logo com ele, pouco tempo que seu Salatiel tinha doado esse carro para ele. Então, ele sempre dizia, um dia que ele parasse, ele ia doar o carro. Não agora, assim, nesse momento. Ele sempre falava antes nisso, sabe? Ele sempre falava sobre isso. Que ia doar o carro. E quando ele se converteu, aí a primeira coisa que ele falou para o pastor Flávio, lá na igreja que a gente estava, que ele ia doar o carro. E a gente aconselhava ele como que ele queria parar, né? Aí disse, não, você vai fazer um tratamento, vai ficar bom. Ele disse, não, não é por isso não, é porque eu já estou cansado e eu já pretendo parar com o carro de som. E foi a vontade dele, entendeu? Até que não teve um dia que ele acordou e ele falou para mim que ia doar o carro. Aí eu não acreditei, né? Eu fiquei assim, me emocionei muito quando ele falou. Ele falou assim, você está triste porque eu vou doar o carro? Eu disse, não, foi a atitude que ele teve no momento. Ele disse, não, eu não quero mais, a partir de hoje eu vou doar o carro. Então foi a vontade dele. O som, entendeu? O som do carro. No momento da doação, Sonisa contou que ele chegou a falar que teria que ser naquele momento, ou seja, naquele dia, porque a sua hora, da sua partida já estava chegando. Foi verdade, foi isso. Ele estava assim, ele sempre falava que ia doar, sabe? Nesse período, durante a semana, ele só era perguntando que ele queria um dia que Sonisa tivesse, que era para ir com Sonisa, os meninos estavam acompanhando, né? Ele levar o carro. E ele mesmo, ele já estava doente, já. Mas ainda estava andando fraquinho, mas ele ainda estava se movimentando. Ele mesmo pegou o carro. E ele, nesse dia, Sonisa disse, mas não pode ser outro dia não, pai. Ele disse, não, tem que ser agora que eu sinto que está chegando o meu dia, um momento assim. Ele sentia, né? Aquilo que já estava se aproximando e ele mesmo decidiu ir. E foi tanto que eu me emocionei muito, sabe? Quando ele pegou o carro ali na garagem da Policlínica e saiu com o carro. E até eu fiquei emocionada porque ele passou. Foi como estivesse passando assim, num momento assim na minha mente. Tudo que tinha acontecido no começo, na nossa caminhada, entendeu? A gente passou ali na João Suassuna, na frente da casa que a gente morou. E eu me emocionei muito naquele dia. E foi a decisão dele, foi ele mesmo que quis isso. Uma mensagem que você deixaria para o Chino? Essa é forte, viu? É difícil. Mas é como eu falei desde o começo, que eu sinto assim, muita saudade dele, ele faz muita falta. E que eu amo ele e continuo amando até um dia que a gente se encontrar na eternidade. Porque 40 anos de casado, a convivência, né? E ele foi um bom marido, não é porque ele partiu que eu estou falando isso, que do jeito que ele era com as pessoas aqui, ele era em casa, assim, é uma pessoa alegre. Claro que tem aquele momento, né? Mas era muito difícil a gente ver China se aborrecer com as coisas, entendeu? E ele foi um bom marido, foi um bom pai, sabe, com os filhos. E do jeito assim que eu sinto muita saudade, eu sei que meus filhos também sentem muita saudade dele. Até na minha caminhada, quando eu vou trabalhar, às vezes, é difícil passar um dia que as pessoas não param, perguntam por ele.
assim, dizendo assim, sinto muita falta de China, mas rapaz, China, não sabe, outros nem sabiam que China faleceu. E eu sei que tudo tem um tempo determinado, né? Chegou o tempo dele, eu sei que ele está na glória com o Pai. E eu me conformo assim, não é fácil, né? Mas o dia a dia, Deus vai dando conforto, sinto saudade e falta, mas eu sei que ele está na glória com o Pai, né? E ele quer ver todo mundo assim alegre, que ele era uma pessoa alegre, né? E ele faz muito falta na família, ele faz sim. E a mensagem para ele? Oi? A mensagem para ele, qual seria? É isso que eu acabei de dizer, né? Que eu sinto muita saudade e amarei ele até a eternidade. Luiz Gonzaga foi embora deste mundo, foi para o céu para nunca mais voltar. Luiz Gonzaga, o nordestino precisa te abraçar. O Nordeste está seco, se acabando, a criançada chorando. Luiz, volta e vem ver. Luiz Gonzaga, você tenha compaixão, vem embora para o norte rezar com Frei Damião. Luiz Gonzaga, eu lhe peço por favor, Luiz, tu vem-se embora, fala com nosso Senhor.